Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que fala hoje sobre o Setembro Vermelho. A gente está falando de uma campanha. É que setembro é o mês de conscientização sobre as doenças do coração. É uma iniciativa de conscientização para os cuidados com a saúde cardíaca e para a prevenção das doenças cardiovasculares. O mês foi escolhido porque no dia 29 também se comemora o Dia Mundial do Coração, criado em 2000 pela Federação Mundial do Coração, com o apoio das Nações Unidas. Hoje no Alesp em Pauta você vai descobrir que prestar atenção ao ritmo da vida, aos hábitos e aos sinais do corpo é fundamental para que o coração possa bater saudável. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente são os nossos convidados de hoje. Eu recebo em ambiente virtual o Rafael Reis, que é fisiologista e preparador físico. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Olá, Bruna. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Vamos lá juntos falar sobre esse assunto tão importante. Também em ambiente virtual eu recebo o Dr. Firmino Hag, que é cardiologista. Dr. Firmino, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. E eu pronunciei o seu nome corretamente? Se não, já pode me corrigir. Pronunciou corretamente, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, junto à TV Alesp, para que nós possamos debater temas tão importantes como as doenças cardiovasculares. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, vamos juntos, portanto, então, bater um papo para falar a respeito do nosso coração. Doutor Firmino, eu quero começar com o senhor, para que o senhor já nos conte, logo de cara, quais são as principais doenças, assim, que envolvem o nosso coração. Tem alguma delas que é mais observado na população brasileira? Bom, as doenças cardiovasculares têm um predomínio muito significativo se nós analisarmos todas as doenças existentes. Do aspecto das doenças cardiovasculares, as mais comuns são a hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio, a angina instável, as doenças relacionadas a arritmias cardíacas, que nós tivemos recentemente com jogadores de futebol, e outras doenças correlacionadas também com estruturas da aorta, doenças valvulares, enfim, nós temos uma gama muito significativa de doenças. Mas, sem dúvida nenhuma, a que tem maior prevalência no Brasil são as doenças relacionadas às síndromes coronarianas agudas que levam ao infarto agudo do miocárdio. Essas são as mais predominantes, digamos assim, na nossa população. Sem dúvida. E para a gente não perder o fio da meada, doutor, o senhor já pode me explicar como é que funcionam essas doenças, o que afeta? Então, a doença relacionada à síndrome coronariana aguda, que acaba culminando no infarto agudo do miocárdio, nada mais é do que uma obstrução nos vasos que irrigam o músculo cardíaco, que nós conhecemos como coronários. E essas obstruções, normalmente, elas acontecem ao longo do tempo, por acúmulo de gordura na parede dos vasos, levando a uma obstrução e, consequentemente, uma interrupção do fluxo sanguíneo por determinado território do músculo cardíaco, levando ao infarto do miocárdio. Normalmente, o que leva a esse acúmulo de gordura na parede dos vasos são os próprios hábitos de vida que nós temos, né? Então, a alimentação inadequada, o sedentarismo, a falta de atividade física, os hábitos nocivos como o tabagismo, a ingesta de álcool. Então, enfim, é uma gama de situações que pode levar ao acúmulo de gordura na parede dos vasos, consequentemente, um infarto do miocárdio, e muitas vezes acaba sendo fatal se não tratado corretamente e no tempo correto. Muito bem. E à medida que o senhor estava falando, só me vieram mais dúvidas aqui na minha cabeça, mas já a gente responde todas elas, doutor. Rafael, para que a gente possa começar do início, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é a relação do coração com a preparação física. Pessoas que, por exemplo, têm problemas no coração podem ou devem fazer exercícios físicos? Olha, Bruna, sempre depende. É interessante que as pessoas pratiquem sim atividade física, porém, a gente precisa do aval médico, lógico, avaliações prévias, para que se saiba a intensidade que ela pode alcançar nos seus treinamentos. A gente tem aí uma leva de
gigantesca de pessoas apresentando problemas cardíacos que até a gravidade aparecer, elas não tinham nenhum sintoma. Então, é muito interessante que elas façam exames clínicos, que visitem o seu cardiologista, mesmo não apresentando sintoma algum, periodicamente. Fazer seu eletrocardiograma, seu ecocardiograma, para que, se houver alguma doença, alguma disfunção, que seja diagnosticada com antecedência, reduzindo os riscos de qualquer problema cardíaco futuro. E ainda que seja identificado algum problema no coração dessa pessoa, desse paciente, os treinos e as atividades físicas podem ser adequadas para que caibam Exatamente. Na vida e na saúde dessa pessoa. Depende do quadro clínico da pessoa. A intensidade vai variar de acordo com o quadro clínico, o tipo de convalescência, o tipo de doença que a pessoa apresentar, o nível que o condicionamento cardíaco que essa pessoa apresentar. A gente vai fazer um trabalho dentro da possibilidade daquela pessoa. Cada indivíduo é único. Uhum. Doutor Firmino, eu estava aqui ouvindo o Rafael falar, né? Quando a gente pratica exercício físico, eu sei até porque eu também pratico e é meio que uma auto-observação. À medida que a gente vai fazendo exercício físico, a gente vai aumentando o batimento do coração. Explica para mim como é que funciona isso. A minha percepção está correta ou eu estou viajando? Não, está correta, Bruno. Na realidade, o que acontece? À medida que você começa a desenvolver a atividade física, o próprio organismo ele vai necessitando cada vez mais que as suas necessidades metabólicas sejam supridas. Então, o coração ele acaba funcionando como uma bomba. A gente começa a exigir mais dele, né? E isso se dá pelo aumento da frequência cardíaca. Então, o aumento da frequência cardíaca aumenta o débito cardíaco, que nada mais é que a quantidade de sangue, né, que esse coração, através do aumento da frequência, leva em maior quantidade às partes mais distantes do corpo, nutrindo, né, todas as células, por assim dizer. Então, a atividade física ela aumenta as necessidades metabólicas, o gasto calórico e, consequentemente, acaba exigindo mais do coração, e o coração ele vai reflexamente fazer a sua parte de atender as suas necessidades, as necessidades do organismo como um todo. Mas isso então, por isso existe uma frequência cardíaca. Mas isso não significa ou não necessariamente que uma pessoa que tem alguma condição cardíaca não possa ou possa praticar exercício físico? Qual que é essa relação? Como é que o senhor faz essa conta? O exercício físico ele é extremamente recomendável para pacientes cardíacos e não cardíacos. O mais importante é a gente ter uma noção clara assim, até onde a gente pode ir. Por isso a necessidade sempre constante do check-up, né? Uma avaliação cardiovascular, conforme o Rafael falou, né? Da necessidade do olhar do cardiologista, da realização de exames mais específicos, como o eletrocardiograma, o ecocardiograma, o teste ergométrico, fundamental para avaliar a condição cardiopulmonar do paciente, para ver se ele realmente tem condição de desenvolver aquela atividade física e, a partir daí, programar o seu treino. Legal, Rafael. Uma parceria com o educador físico. Ok. Rafael. Só para finalizar, diga. Uma parceria com o educador físico. O senhor pode repetir, porque acho que no momento que o senhor estava terminando, cortou o áudio aqui para mim, por favor. Para finalizar, é uma parceria com o educador físico, né? Então, o cardiologista ele faz a avaliação, o educador físico elabora o treino mais adequado para o paciente em si. Ótimo. Então, agora vamos, pegando carona com essa parceria, já aciono aqui o Rafael. Rafael, como é que você faz para preparar o treino de uma pessoa? Isso sem saber se ela tem ou não alguma condição cardíaca. Como é que você faz para identificar qual é o melhor exercício para aquele aluno? Então, Bruna, assim, eu trabalho muito como personal trainer e trabalho também atendendo grupos especiais, como idosos, cardíacos, hipertensos, e a maioria dos meus alunos, claro, são pessoas saudáveis. Então, quando são saudáveis, eu faço anamnese, o doutor com certeza também faz, nada mais é do que uma entrevista prévia para saber se faz uso de medicamentos, se tem histórico familiar de cardiopatia ou qualquer outro problema de saúde, se a pessoa é hipertensa, se a pessoa é diabética, tudo pode influenciar na montagem do treinamento do indivíduo. A gente precisa ter essa ficha
do aluno ou do paciente para depois poder montar um treino com maior segurança. Muito bem. O doutor Firmino, tem alguma questão além, né? O Rafael já citou aqui, o senhor também, que as doenças do coração também estão muito relacionadas aos hábitos de vida, né? A gente já vai falar a respeito disso. Mas tem também alguma questão genética envolvida nisso, nesse universo das doenças cardíacas? Um sujeito que tem família, que tem parentes, que tem alguma condição, pode estar mais propício a desenvolver também? Veja bem, antecedentes familiares, uma das pautas da anamnese do cardiologista, ou seja, da entrevista do médico junto ao seu paciente, né? Então, pacientes que têm antecedentes familiares, ou seja, pai infartado, mãe cardiopata, avós, até tios, então é necessário que nós tenhamos um olhar mais específico para esse perfil de paciente, né? Então, normalmente a gente já começa a pedir os exames de investigação cardiológica, numa idade até um pouco mais precoce do que normalmente nós indicamos. Qual que seria essa idade, doutor? A idade ideal para uma pessoa começar a testar, para saber se o coração dela está funcionando bem ou não? Isso uma pessoa sem, né, antecedentes familiares. E no caso de uma pessoa que sim, tem parentes com alguma condição cardíaca, como se dá essa diferenciação? Quando uma pessoa começa e quando a outra pessoa começa? Olha, pacientes assintomáticos, sem sintoma nenhum, com 40 anos, teste ergométrico e um ecocardiograma são os exames mais simples para fazer, para poder liberar para uma atividade física, naquelas situações que o paciente nunca fez nada. Agora, pacientes que apresentam esses antecedentes familiares, nós recomendamos que isso seja feito mais precocemente, né? Com exames mais específicos. Aí seria o ecocardiograma, o metro, o teste ecométrico de esforço e uma rotina de exames laboratoriais. Aí, por volta dos 30 anos, já seria uma indicação clássica para poder fazer a solicitação desses exames. Esse perfil de pacientes com antecedentes familiares ou com algum tipo de sintomatologia suspeita. Rafael, tem exercícios específicos para pessoas que têm alguma condição cardíaca? De repente ali, não sei, você vai me dizer agora, pessoas que têm alguma condição não devem praticar algum exercício de muito impacto? Como é que vocês fazem esse planejamento, né? Correto, Bruno. O impacto, no geral, tem várias maneiras de você enxergar o impacto, né? Tem impacto físico, tem impacto cardíaco. O que eu posso te dizer é que, de acordo com o avanço da doença, se a pessoa é doente cardíaca, se ela tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, a gente começa com estímulos bem fraquinhos. Tem exercícios como hand grip, o doutor pode até me corrigir se eu estiver errado, que é nada mais ou menos que apenas fechar e abrir a mão um equipamentozinho, porque as pessoas estão com o coração tão enfraquecido, tão difícil de circular o sangue, que a gente começa com 10% da potência máxima, 12% aqui, e vai fazendo a progressão, aumentando o número de exercícios, aumentando o número de grupamentos musculares a serem utilizados, de acordo com a capacidade daquele ser, ele conseguir evoluir, fazendo que a gente não cause uma sobrecarga grande para aquele coração que já está debilitado, entendeu? Uhum. Então tem um passo a passo muito específico que está sendo avaliado diretamente por eletrodos, frequência cardíaca, pressão arterial. A gente pode ver também débito cardíaco, que já é mais avançado, não preciso falar aqui agora, mas que é interessante você saber quando existe uma cardiopatia. Não é fácil quando você está falando de paciente, entendeu? Quando a pessoa já apresenta o problema cardíaco. A gente precisa estudar esse caso e, a partir dali, com todos os exames em mãos, a gente conseguir os melhores exercícios. Normalmente, pedaladinha, caminhadinhas leves, caminhar leve já é suficiente para fazer uma melhoria cardíaca muito boa. Doutor, tem algum exercício que não é indicado para quem tem alguma condição cardíaca? Sei lá, pensei aqui a gente está falando de exercício, né? Pensei aqui num crossfit da vida, doutor Firmino. Tudo bem se o paciente fazer ou vai depender do coração dele? Eu acho que nesse aspecto aí, talvez o Rafael seja até mais interessante fazer essa resposta. Mas, no eixo geral, as atividades aeróbicas são muito mais bem-vindas do que as atividades de musculação. E aí eu compartilho com a mesma ideia do Rafael,
E é importante que a gente comece lentamente e vai fazendo um aumento progressivo dessa atividade aeróbica, né? Para o paciente readquirir o seu condicionamento físico e cardiovascular. Então, pegando o gancho no que o senhor me respondeu, é correto dizer também que uma pessoa, quanto mais ela pratica exercício, mais o coração dela pode ficar melhor, pode ficar mais saudável? Ah, sem dúvida. Eu particularmente, sou muito fã da reabilitação cardiovascular, né? Principalmente nos meus pacientes pós-infartados, né? Porque, na realidade, o que acontece? O pós-infarto nada mais é do que uma disfunção do músculo do coração. Então, ou seja, aquela função normal do coração, ela se perde, ela diminui em decorrência do infarto. O que a reabilitação cardiovascular faz? Ela retorna esse coração à sua função normal. Mesmo que você tenha uma disfunção, uma área de cicatriz, né, você consegue, em grande parte, dependendo da área de extensão infartada, recuperar a função e recuperar, antes de tudo, a qualidade de vida do paciente. Ótimo, mas o senhor agora abordou um assunto que é muito interessante, eu vou voltar nesse assunto com o senhor muito em breve, mas antes eu vou passar a bola então para o Rafael para você responder a dúvida de milhões, Rafael. Um paciente que tem alguma condição cardíaca pode ou não pode praticar o CrossFit, por exemplo, ou vai depender? Eu acho que vai depender, né? Tudo depende nessa vida. Tudo depende, principalmente na área de treinamento esportivo. Quando se fala em cardiologia, então, mais ainda. Por quê? Aí eu volto na palavra impacto. O impacto cardíaco no CrossFit é muito alto. Então, eu não permito meus clientes, pacientes, fazerem nada parecido com isso quando eles apresentam algum problema cardíaco. E quais são os exercícios que têm menos impacto cardíaco, na sua opinião? Dá para a gente citar alguns exemplos aqui para que as pessoas que estão em casa possam, sei lá, tentar imaginar? Se você fizer um bom monitoramento, porque quando a gente está falando de cardiopatias, você tem que fazer monitoramento da frequência cardíaca, você tem que usar um frequencímetro, é o mínimo, né? Se puder também aferir a pressão arterial, você pode fazer tanto de caminhadas leves, quanto uma pedalada leve, vai depender muito do indivíduo e da condição dele atual, entendeu? Mas você pode até fazer musculação também, que é muito bom, porém, você tem que estar muito bem assistido e fazendo todas as conferências possíveis durante o exercício. Então, tá bom. Frequência cardíaca, entendeu? Doutor Firmino, um paciente cardíaco, ele precisa passar com quais profissionais, assim, na sua opinião? O Rafael estava falando que ele precisa ser minimamente assistido. Então, o que é indicado no caso desses pacientes? O senhor, um cardiologista e um preparador físico, é suficiente ou ele precisa passar por acompanhamento com mais profissionais, na sua opinião? Olha, isso depende muito do tipo de doença cardiovascular que o nosso paciente apresenta, né? Se a gente der um exemplo do paciente infartado, pós-infartado, né, que seria talvez a doença de maior prevalência das doenças cardiovasculares, então, com certeza, o impacto da multiprofissionalidade é de fundamental importância para a recuperação desses pacientes. Então, normalmente, os meus pacientes são acompanhados por mim, né? Eu indico uma nutricionista, né, para mudança de hábitos alimentares, psicólogo também é muito importante na situação de mudança de hábitos de vida, e o educador físico para, no momento, ou fisioterapeuta no momento da reabilitação cardiovascular. Então, a multiprofissionalidade é fundamental para que você consiga restabelecer o paciente ao seu melhor momento pós o evento cardiovascular. Legal, o senhor entrou já nesse momento do pós, né? Mas antes de abordar isso com o senhor, que é muito importante, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, eu queria falar primeiro do antes, né? Do pré. Porque tem muita gente, doutor, eu imagino, que está nos assistindo agora, que pode ter uma doença do coração, que pode ter alguma condição cardíaca e nem sabe. Tem algum sintoma, algo que a gente pode observar no nosso corpo que pode ligar a luzinha de alerta? Em que momentos a pessoa precisa ligar essa luzinha de alerta, na sua opinião? Bom, primeiro, o importante para que você faça um diagnóstico claro e clássico é o check-up cardiovascular. Mas o que pode, o paciente em si, que pode indicar que realmente existe algum problema, são alguns sintomas principalmente relacionados a dores, né? A dor no tórax, com irradiação para as costas, com irradiação para mentro ou membros superiores, ou então um aumento progressivo do cansaço da fadiga, né?
Então, nessas situações é muito importante inchaços nas pernas, muito importante fazer uma avaliação com o clínico geral ou com o cardiologista para que seja realizada uma bateria de exames e a partir daí chegar a um diagnóstico mais preciso. Basicamente são esses os principais sintomas: a dor no peito, a falta de ar, o cansaço, um cansaço mais intenso do que o normal, inchaço nas pernas. Então são os principais sintomas que a gente considera como alerta, né, para doenças cardiovasculares. Olha, pelo que o senhor falou aqui, eu fiquei me colocando no lugar, né, dessa pessoa que sente essas coisas todas. Me pareceu um diagnóstico difícil de fazer, doutor. Porque imagina, dor nas pernas pode de repente ser ocasionado ali, a pessoa ficou o dia inteiro em pé ou trabalhou bastante. Cansaço, está todo mundo cansado hoje em dia, né? Quem não está cansado? Agora, essa questão de você ficar ofegante talvez seja de fato algo que eu pessoalmente prestaria mais atenção, mas é difícil saber qual que é o limite, né? Tem algum limite, assim? Poxa, perdeu muito fôlego, não é normal. O cansaço que a gente fala é aquele cansaço fora do habitual, né? Então, é aquele cansaço que antigamente eu subia 2 lances de escada e agora no primeiro lance já estou muito ofegante, muito cansado, né? Sem nenhuma mudança além desse sintoma. Dor no peito, taquicardia, batedeira, falta de ar, esse edema que a gente chama de inchaço nas pernas, não é aquele edema de ficar sentado muito tempo, aquele edema um pouco mais expressivo, que você coloca o dedo na perna, faz uma depressão na pele, que a gente chama de cacifo. Então, esses são os sintomas mais importantes. Então, é um cansaço um pouco diferente daquele cansaço habitual que a gente tem no dia a dia, né? Aquela atividade que você estou andando e agora estou pensando mais do que eu pensava na semana anterior. Então, aí é um sinal de alerta para você procurar o seu cardiologista o quanto antes. E normalmente, quando a pessoa chega nesse estágio, é porque a doença já se instalou ou é algo que pode ser revertido, doutor Firmino? Normalmente pode ser um sinal de alerta, né? Então, por isso que é importante a gente começar a fazer o rastreamento, né, do paciente através dos exames não invasivos, né, que seria o eletrocardiograma inicialmente, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, onde a gente vai fazer uma análise da função e da anatomia cardíaca como um todo, né, e o teste ergométrico, que é um exame importantíssimo, onde a gente faz a gente consegue ter um olhar, né, mais específico, principalmente quando o paciente chega no esforço máximo do exame, onde a gente consegue analisar a condição clínica, o momento clínico, o sintoma e as alterações eletrocardiográficas que porventura possam aparecer caso o paciente tenha algum problema mais crítico. E aí, a partir daí, da sequência com os exames mais específicos, que seria a cintilografia ou então até mesmo o cateterismo cardíaco. Legal, gente. Olha só, a gente está conversando bastante aqui, a gente nem viu o tempo passar, mas o nosso primeiro bloco já acabou. Antes de fazer o intervalo, que é agora, já, Rafael, vou deixar você pensando aí na minha resposta. O que é a reabilitação cardíaca no universo aí do esporte? Eu sei que você trabalha com isso, vai pensando na minha resposta enquanto a gente faz um breve intervalozinho só para tomar um café. Nós voltamos já para você que está acompanhando a gente, não sai daí, tá bom? Até logo. Falei que era rapidinho, a Alesp em Pauta já está de volta para um segundo bloco de análise, de entrevista, de bate-papo. Hoje a gente está falando a respeito do Setembro Vermelho, que é uma campanha que nos chama a atenção para a saúde do nosso coração. Rafael Reis, preparador físico, fisiologista, te fiz uma pergunta no finalzinho do nosso primeiro bloco, Rafael, para que você ficasse aí pensando na resposta. Deu tempo já? Me conte o que é então, esse universo de reabilitação cardíaca. É errado a gente dizer que é como se fosse uma fisioterapia para o nosso coração? Olha, eu não sei se é errado o termo, mas eu posso te dizer que funciona como.
Assim, e normalmente não é só a fisioterapia. O doutor sabe muito bem disso, que ele trabalha com isso. Normalmente a gente utiliza de uma equipe multidisciplinar. A reabilitação cardíaca não é só o coração, entendeu? Sempre existe, se não for congênita, claro, um motivo extrínseco que trouxe a essa pessoa a cardiopatia. Pode ser a alimentação, pode ser o estresse, pode ser a falta de atividade física, cigarro, tanta coisa, uso de drogas, uso indiscriminado de alguns medicamentos. Então, a equipe multidisciplinar vai fazer uma varredura, entendeu? No indivíduo, para saber tudo que precisa a respeito do seu cotidiano, se você lazer, não lazer, falta de atividade física ou não, se ele usava droga, se não usava droga, se tem alguma outra doença, se está acima do peso, se tem algum problema como síndrome metabólica, né, que tem soma de todos os problemas que possa imaginar, como diabetes, hipertensão. Aí, através do estudo da equipe multidisciplinar, a gente vai tentar trazer para esse indivíduo a melhor qualidade de vida, lapidando tudo que deve ser lapidado para que ele consiga levar uma vida normal dali em diante, entendeu? Da prática de atividade física, uma alimentação mais saudável e não usar álcool, não usar cigarro, então tem todo o tratamento psicológico, são vários profissionais envolvidos. Doutor Firmino, vamos continuar falando então a respeito dessas questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que pode nos levar para uma situação, para uma condição cardíaca. O que é que o senhor citaria ou acrescentaria além do que o Rafael já falou? Então, o uso de droga tem a ver, pode desencadear de repente um problema no coração. O uso de bebida também, doutor, fica aqui o meu questionamento, eu não sei, estou aprendendo com vocês. Além de, até estresse também pode ocasionar uma questão nesse sentido? Veja, as doenças cardiovasculares, quando não são de origem congênita, na maioria das vezes existe uma inter-relação muito significativa com hábitos de vida. Né? Então, o sedentarismo, né, o estresse, o tabagismo, o álcool, são fatores predominantes para o desenvolvimento do aparecimento das doenças cardíacas, principalmente as doenças relacionadas aos processos ateroscleróticos, né, que levam à formação de placas na parede dos vasos e, consequentemente, obstruções. Então, por isso que a abordagem inicial tem que ser multiprofissional, conforme o Rafael falou. Então, precisa da abordagem com nutricionista, com psicólogo, com preparador físico, de modo que, junto com o médico, nós possamos atender o paciente na sua plenitude, e fazer uma preventiva, para evitar que ele eventualmente venha desenvolver doenças coronarianas, principalmente. Se a gente puder aqui dar alguma dica para quem está em casa, quando vocês falam, por exemplo, a respeito da alimentação, qual é uma alimentação saudável para uma pessoa que não quer desenvolver, né, nenhuma condição cardíaca? Eu posso fazer essa mesma pergunta para os dois, começando com o doutor Firmino, depois a gente passa para o Rafael, pode ser? Sim, claro. Normalmente, a alimentação balanceada. Fica em frutas, verduras e legumes, evitando gordura e fritura na alimentação, uma taxa de carboidrato um pouco mais reduzida, maior ingesta de proteína, evitando alimentos fritos, né, dando preferência para alimentos grelhados, né, peixe e ave sempre é muito mais recomendado do que a carne vermelha. E evitando massas e bolos e o açúcar industrial como um todo. Então, basicamente, essa é a dieta, né? Eu falo que é o prato verde, né? Então, predominantemente de verduras e legumes, né? Um grelhado, né? E uma quantidade de carboidrato, que no caso seria o arroz, o feijão, um pouco menos de preenchimento desse prato aí. Aí, com certeza, você tem uma alimentação mais saudável, mais balanceada. Porém, a gente ressaltar que isso aí não, é o cardápio do dia a dia, mas não significa que eventualmente você possa sair com os amigos, comer uma pizza, né, ou fazer um pouquinho desse eixo da dieta saudável. Doutor Firmino estava falando a respeito da quantidade, né, de reduzir o carboidrato. Essa quantidade, Rafael, vai depender, vai variar de pessoa para pessoa? Como é que vocês medem isso? Com toda certeza. Tipo assim, para não ser muito drástico, porque às vezes as pessoas ficam até com medo de comer uma balinha, o importante, né, é sempre haver uma compensação.
E evitar, lógico, eu brinco muito com os meus alunos que coma mais o que tem casca e use menos, deixe mais de comer o que tem caixa. Tudo que é industrializado, evite. Agora, se você pode comer, como o doutor falou, mais verduras, mais legumes, porque não são todas as pessoas que têm acesso a uma comida saudável, porque hoje em dia, infelizmente, ainda é bem mais cara do que a comida industrializada. Então, o que você pode fazer é reduzir, entendeu? E compensar com a boa atividade física, porque você vai estar melhorando aí o consumo dos substratos que podem te trazer doenças possíveis, como o carboidrato, como o excesso do colesterol. As pessoas têm que entender também, né, que é bem difícil explicar assim o que é o colesterol, quais são os colesteróis que podem influenciar no entupimento coronariano. Então, se você faz atividade física, mesmo que leve, o teu corpo consome o colesterol que entope artérias. Então, se você reduz a ingestão do colesterol ruim e ainda faz atividade física, suas chances de contrair uma doença coronariana são muito reduzidas, entendeu? Então, é fazer o básico. A comida do brasileiro, arroz, feijão, um frango grelhado, ou um frango assado, um peixe grelhado, um peixe assado, a carne magra. Se você comer em quantidades pequenas, não vai te fazer mal. Basta você estar sempre ativo e se alimentando bem, beber muita água. Onde a gente encontra Onde a gente encontra essa questão do colesterol ruim que você estava citando? Dá uma dicasinha. Onde ele está presente na nossa alimentação? Normalmente, as comidas que são fritas, vou dar um exemplo assim que o doutor sabe me explicar, isso é muito melhor do que eu, mas eu vou te explicar aqui. O LDL, o colesterol ruim, eles se encontram muito na gordura das carnes animais. Esse LDL, né, que é o Low Density Lipoprotein, ele é chamado de Low Density Lipoprotein porque eles são pequenininhas moléculas, que quando você tem pequenas fissuras nas suas artérias, nas suas veias, eles acabam se acumulando ali para poder fazer o tamponamento daquela lesão. Não é isso, doutor? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Uhum. Então, o HDL, que é o colesterol bom, que normalmente a gente encontra em azeite de qualidade, alguns óleos vegetais, ele passa como se fosse uma bola de boliche e os pequenos... O LDL é o pequeno colesterol, né? Derrubando esses pinos, desobstruindo uma possível placa que está sendo formada ali. Então, é interessante você melhorar a sua ingestão de colesterol bom e reduzir a sua ingestão de colesterol ruim. Então, você tem que evitar as gorduras animais, em excesso, frituras principalmente, e melhorar a ingestão de gorduras boas, como as que tem nos nuts, né? Nas amêndoas, nas nozes, com azeite de qualidade. Se tiver alguma outra coisa para poder complementar, doutor, complemente, por favor, porque isso aí é uma situação que é chave para esse processo de entupimento coronariano aí, de ateroma, essas coisas todas. Doutor, quer completar? Eu achei perfeita a explicação do Rafael. Porque quando a gente fala em colesterol elevado, a gente tá falando do colesterol ruim, né, para prevenção de doenças cardiovasculares. Então, o colesterol ruim, que é o LDL, está aumentado, realmente existe um acúmulo, ele faz com que haja um acúmulo dessa gordura dentro da parede do vaso e gradativamente vai levando a um processo destrutivo. O HDL é o limpador dessa gordura, né? Que seria o colesterol bom. Né? Então, ele faz justamente o efeito inverso, ele limpa a parede do vaso. Então, o que é importante dentro dessa análise de colesterol? A gente sempre tem um LDL baixo, né? Abaixo de 100, né? Hoje é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o HDL é sempre mais elevado, né? Acima de 40, 50, 60. Então, quanto mais elevado o HDL, melhor, e quanto mais baixo o LDL, melhor. E isso, obviamente, tem uma interrelação muito grande com o hábito alimentar das pessoas. Então, às vezes a gente pega um paciente ele está com o LDL baixo, mas o HDL também está baixo. A gente precisa utilizar esse HDL, e aí vem a oportunidade de uma dieta mais específica, com azeite. O azeite ele tem propriedades muito interessantes, ele aumenta a taxa de HDL, e também as fibras, né? Principalmente a farinha de linhaça, o óleo de linhaça, aumenta também de modo bastante significativo esse HDL. Agora, é impressionante também como a alimentação, Rafael, pode influenciar, além dessa questão, né, do coração e tudo mais, das questões cardíacas, influencia também na disposição dessa pessoa, né? Tudo, com certeza. Principalmente quando a gente fala de nutrição, as pessoas acham que é estar alimentado. Não é. Nutrido é estar
com todas as vitaminas e minerais em quantidades adequadas para aquele indivíduo. Então, é bem mais complicado do que parece. Por isso que é interessante sempre consultar também uma nutricionista, fazer o seu exame de sangue, consultar um nutricionista ou um nutrólogo para que ele faça a avaliação e veja se você precisa repor algo. A taxa de vitamina D de B12, quando está baixa, ela influencia demais na sua disposição, no seu treino, influencia até mesmo em possível depressão. Então, a pessoa tem que fazer a avaliação antes de ter sinais. É muito importante fazer avaliações com os seus médicos periodicamente, anualmente, ou de 6 meses, porque muitas das doenças que existem que matam, elas são silenciosas. As pessoas têm que fazer seus exames periódicos. Eu sempre encaminho os meus alunos, todos, para fazer o seu exame cardiológico, todos para fazer o seu preventivo no ginecologista, todos para fazer o seu preventivo junto ao proctologista, etc. e tal, porque não é só a questão do coração. Tem vários fatores que levam ao problema do coração. E que você consegue se pegar na base, cuidar com facilidade, numa simples dieta e numa prática de atividade física. Não, e é impressionante. Aqui no Alesp em Pauta eu entrevisto, né, muitos médicos, muitos especialistas em saúde. É impressionante como todos eles comentam a importância de você se alimentar bem, porque isso pode impactar todos os setores da nossa vida, né, inclusive o emocional. Emocional, com certeza absoluta. Rafael, o doutor Firmino precisou dar uma saidinha, muito provavelmente para atender um paciente, mas eu ainda queria conversar com você a respeito do período pós, né? Digamos, dando um exemplo aqui, digamos que um paciente cardíaco, infelizmente, teve um episódio de infarto. Como é que é a reabilitação desse paciente e, principalmente, como é que deve ser o estilo de vida dele no pós esse período, pós esse evento? Por favor. Beleza. Vamos falar de um paciente, então, que já foi liberado da reabilitação cardíaca. Pós-liberação, ele provavelmente será um atleta, né? Ele vai ter que fazer atividade física pro resto da sua vida. Uma vez cardíaco, sempre cardíaco. Eu costumo falar isso com os meus alunos ou pacientes. Então, o que a gente faz? Se ele já foi liberado pela reabilitação cardíaca, já está tudo ok, todos os seus sintomas já passaram, não tem mais incômodo algum, as suas taxas metabólicas estão ok, a gente começa a fazer o treinamento de acordo com o estágio que ele está de preparação pós-reabilitação. E a gente vai seguir ali uma média, é lógico que ele, por ser cardíaco, eu não vou chegar ali a 100% da frequência cardíaca máxima dele. A gente vai trabalhar ali perto do que é relativamente saudável, 70%, 80% da frequência cardíaca máxima, vai melhorando o condicionamento físico dele. A gente vai começar com 80%? Não, a gente vai começar com 50%, e assim a gente vai progredindo, 55%, 60%, aferindo a frequência cardíaca dele por frequencímetro, aferindo a pressão arterial ao início e ao final do treino, entendeu? Não tem muito mistério, não. Depois que já passou pela reabilitação cardíaca, vida normal, só tem que se manter ativo fisicamente. E se alimentando bem, claro. Importante só a mudança de hábitos, né? Justamente para que ele não volte ao estágio que o levou a ter um episódio. Acho que as pessoas acabam pecando achando que é só a pessoa que está obesa ou sobrepeso que está correndo risco coronariano, com risco cardíaco. Não é, não. Entendeu? Hoje, eu posso te afirmar, eu não sei se foi 15 ou 16, entre 15 e 18 milhões de pessoas morrem no mundo por ano devido a doenças cardíacas. O que mais mata no mundo de doenças são doenças cardíacas. Tu acha que todas elas estavam acima do peso? Não é. Então, por isso que tem que fazer seus exames antes de qualquer coisa, de qualquer sinal, porque doença cardíaca mata muito. No Brasil já chegou a bater 400 mil mortes em um ano, só de doenças coronarianas, doenças cardíacas. As pessoas não têm noção de como morrem pessoas do coração. Então tem que se cuidar, gente, tem que se cuidar, se alimentar bem, fazer atividade física e fazer os seus exames periódicos. Quando você traz esses dados para a gente fica aqui pensando, né? E são questões que são evitáveis. Claro que tem muitos pacientes que têm uma questão genética, mas a maioria dos pacientes, muito possivelmente, tiveram algum problema cardíaco por conta dos hábitos de vida, né? Dos hábitos alimentares, por conta de sedentarismo. Então, quando a gente observa um número desse tão alto, realmente a gente para pensar. Doutor Firmino, o senhor está de volta aqui com a gente, precisou dar uma saidinha para conversar com o paciente. Acontece, não é mesmo? Estamos falando com um médico. Mas então, voltando ao nosso raciocínio, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é a vida de um paciente cardíaco que
infelizmente, teve um episódio, né? Teve um infarto. Como é que deve ser o estilo de vida dele? Como é que deve ser a alimentação? Ele vai precisar tomar remédio? Não vai precisar? Depende do caso. Explica um pouquinho para a gente como é o pós-evento cardíaco, por favor. Bom, Bruna, esses pacientes acabam tendo uma internação dentro do ambiente hospitalar, né, acabam ficando um período dentro do ambiente da terapia intensiva, ou da unidade coronariana, depois vai para o quarto e depois a seguir ele vai para casa. Né? E aí vem as orientações. Né? Então, o tratamento do infarto, ele consiste no tratamento na fase mais aguda, né, que é quando o paciente chega dentro do ambiente hospitalar, né? Depois a fase que nós construímos a melhor estratégia de abordagem para cada caso, né? Ou seja, a análise é sempre individual, e depois a fase pós-alta hospitalar. Né? Então, essa fase pós-alta hospitalar, eu costumo dizer dos meus pacientes que é um acordo, né, que nós fazemos, né, entre nós e o próprio paciente, porque depende muito do paciente em si. Né? Ou seja, depende da adesão à medicação, depende da mudança de estilo de vida, depende dos hábitos alimentares e do retorno com o cardiologista. Então, são várias etapas que, em parte, cabe ao cumprimento do próprio paciente em si. Então, obviamente, depois que o paciente sai do hospital, ele sai com uma receita de medicamentos, né, específicos para cada caso, ou seja, a receita normalmente ela é individualizada e com todas as orientações, né? Então, no meu serviço, normalmente a nutricionista passa, dá as orientações iniciais do cardápio que ele vai poder comer depois que ele receber alta em casa, né? E nós também já fazemos a orientação em relação à parte inicial de atividade física, quanto tempo ele deve permanecer em repouso, e aí também depende de cada caso. Então, os pacientes mais tranquilos, normalmente nós orientamos que em uma semana já começa a iniciar uma caminhada leve, né, respeitando sempre o seu limite, né, e que essa caminhada vai sendo progressiva. Também orientamos a parte da alimentação e da necessidade da aderência à medicação. Né? Então, isso é fundamental para que o paciente comece gradualmente a evoluir com a sua melhora clínica e volte a ter uma boa condição de vida, né, pós-infarto. Muito bem, hoje o Alesp em Pauta está falando a respeito das doenças do coração, né, da importância de a gente prestar atenção aos sinais do nosso corpo. Estou recebendo aqui no nosso estúdio, em ambiente virtual, o Rafael Reis, que é fisiologista e preparador físico, e o Dr. Firmino Hag, que estão conosco, portanto, aqui ao longo do nosso programa todo. Gente, nós estamos chegando ao fim do Alesp em Pauta. Eu quero dizer já de antemão que eu aprendi muito com vocês hoje e gostaria que vocês deixassem as suas considerações finais. Vou deixar o microfone aberto para que você, Rafael, você, Dr. Firmino, possam fazer as suas considerações e caso queiram levantar alguma pauta dentro desse universo a respeito das doenças, né, do coração, que porventura eu ainda não tenha levantado. Então, fiquem à vontade. Eu vou começar com o Rafael, depois passo a palavra para o Dr. Firmino, tá bom? Rafael, a bola está com você. Vamos lá, então. A minha mensagem é a seguinte. Se você ainda está sedentário, mude. Nós temos aí um universo, né, de doenças novas surgindo. Nós tivemos o coronavírus, que foi uma coisa absurdamente péssima para a humanidade e que, com certeza, muito mais vidas se as pessoas tivessem um condicionamento físico, um condicionamento cardiorrespiratório melhor. Muitas pessoas vieram a óbito simplesmente porque elas eram sedentárias. Então, vamos pensar que Deus no livre guarde que isso aconteça novamente. Estou falando hipoteticamente, você não prefere estar apto, mais forte para que você sobreviva? Isso é só uma analogia, tá? Caminhe. Se você não tem como treinar na academia, pedale. Se você não está podendo caminhar porque está sentindo uma dor aqui, faça atividade física. Procure um profissional de educação física, procure um cardiologista, procure um nutricionista, faça todos os seus check-ups, pratique atividade física. Isso salva a vida. Músculo é reserva fisiológica. Quanto mais músculo treinado você tem, mais chance você tem de se desenvolver, de se curar numa doença futura. Pensa nisso. Não fica parado, se movimente. O corpo foi fabricado para ficar parado. Foi
educado para se movimentar. Treine o que der, como der, mas não fique parado. Doutor Firmino, suas considerações. Como eu costumo dizer para os meus pacientes, que o mais importante é prevenir, né? Então, nós precisamos, quando eles vão no meu consultório, o que a gente faz, antes de tudo, né, é um contexto de conscientização. É importante, conforme o Rafael falou, realizar atividade física, controle do peso, uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e legumes, e evitar os hábitos nocivos. E procurar o médico, né, pelo menos uma vez por ano, mesmo que você não tenha nenhum sintoma expressivo, para que você realize um check-up anual, para ver se realmente está tudo bem, se você tem condições adequadas para fazer uma boa atividade física, né, e, eventualmente, prevenir alguma outra situação que, porventura, a gente consiga identificar através dos exames preventivos que nós realizamos no consultório. Então, prevenção é tudo. Então, se você tem hábitos de vida saudáveis, né, consequentemente, você vai ter uma saúde adequada e vai ter uma qualidade e uma condição de vida bastante satisfatória. Queria agradecer a você, Bruna, pela oportunidade de estar aqui junto à TV Alesp, e me coloco à disposição sempre que houver necessidade, sempre que a pauta for sugerida em relação à saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, doutor Firmino. As portas aqui da TV Alesp estão sempre abertas, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Bruna. E para você que nos acompanhou até aqui, eu espero de verdade que esse programa tenha contribuído aí com a sua saúde, que você tenha entendido a importância de prestar atenção nos sinais do nosso corpo, tá bom? O Alesp em Pauta de hoje, dessa edição, chegou ao fim, mas eu te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.